Fala família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Especialista de Investimentos e o assunto de hoje é polêmico porque eu vou te contar o que os influencers falam e que é uma baboseira. Então se liga que esse vídeo é polêmico e se você curte esse vídeo mais polêmico, coloca aqui nos comentários, curte para eu saber e trazer mais esse tipo de conteúdo. Então depois da vinheta eu vou te contar a polêmica. Então vem comigo, os influencers de finanças, eles gostam de trazer algo ali que para eles é altamente revolucionário, que é um tal de skin in the game ou pele em risco, que é eu mostro a minha carteira de investimentos e falo, olha só, eu mostro como eu aplico, eu mostro aqui o meu risco. E aí o especialista de investimentos, aquele que trabalha no mercado, que tem as certificações CEA, CFP, que sabem se posicionar no mercado, que sabem diversificar a carteira de um cliente de acordo com cada perfil, ele sabe que isso é um discurso mais baboseira do que qualquer outra coisa. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo para ficar claro e depois eu vou trazer alguns outros para ficar 100% claro para você. Primeira coisa, imagina eu tenho uma carteira ali focada em ações, mas eu não mostro para ninguém. Aí minha mãe ela chega e fala, Fábio, onde você aplica? Ou ela vê ali que eu estou aplicando 90% em ações. O que ela vai fazer? Caramba, o Fábio ele sabe falar de investimentos, ele já atua com isso há mais de 10 anos, etc. Vou aplicar com ele. Vou aplicar, aliás, igual a ele. E o que acontece? Acontece a grande M, nesse sentido. Então ela vai, aplica em ações, só que ela é conservadora, ela vai sofrer com as oscilações. E quando ela sofre com as oscilações, aí que está o grande problema. Por quê? Ela vai correr para quem? Vai correr para mim? Que culpa eu tenho disso? Ah, você copiou a minha carteira. Eu falei, eu nem falei, você só viu minha carteira, eu nem falei para aplicar, mas você viu a minha carteira e acreditou na minha credibilidade, acreditou no meu histórico, na minha experiência. Eu não preciso falar que eu estou te recomendando a carteira, você vai olhar para mim e vai replicar a carteira. Só que é aí que está o grande problema. Quando vem um influencer de finanças e mostra a carteira falando que tem a pele em risco, ele está falando para todo mundo que ele aplica daquela forma. Então todo mundo, independente do perfil, e é aí que mora o grande risco, vai aplicar o conservador, o arrojado, aquele que tem pouco dinheiro, aquele que tem muito dinheiro, aquele que vê o dinheiro de herança, aquele que está construindo patrimônio, aquele que tem filhos, aquele que não tem filhos. Todo mundo vai olhar para aquela carteira e vai olhar, caramba, esse influencer aqui, ele está indo muito bem, ele posta aqui que tem carro, etc. Eu vou copiar a carteira dele. E aí ele copia, só que o perfil dele não tem nada a ver com a carteira. E aí, quando dá ruim, a ação cai ou ele perde dinheiro, ele não tem para quem recorrer. O máximo que ele vai fazer é dar um hate ali no influencer, falando, você falou disso, isso, aquilo, e o influencer vai simplesmente falar, mas não se trata de uma recomendação, você aplicou porque quis. Isso é pele em risco? Eu vou falar para você o que é pele em risco. Pele em risco é um profissional especialista de investimentos que atende uma carteira de investidores. Esse profissional tem uma certificação CEA, um CFP, ou seja, ele tem ali um órgão olhando para ele, tem uma CVM, uma Anbima, uma Planejar olhando. Se ele fizer qualquer coisa errada, é simplesmente fazer uma denúncia contra esse profissional e ele pode perder a licença. Esse é uma pele em risco. Segundo, você ficar frente a frente com o cliente e ter que falar ali com ele sobre investimentos. E aí você falar algum investimento e ele perder dinheiro, esse cliente ele vai ligar para você, ele vai te mandar um e-mail, ele vai te contactar, ele vai ficar no seu pé. Você que deu a recomendação vai ficar sem dormir, simplesmente porque você deu uma recomendação que foi errada, você fez uma alocação de carteira que foi errado. Só que o cliente ele tem total acesso a você. E digo mais, você falou isso para um cliente, pode ter falado para outro, então são alguns clientes que vão ficar no seu pé. Ali, te ligando, podendo até te denunciar. E sabe o que é pior? Que esses influencers de finanças, a grande maioria deles não tem o CNPI, que seria aquele para recomendar. A certificação para você recomendar investimentos. Então eles simplesmente mostram a carteira, o nome já fala influencer, ou seja, ele influencia as pessoas. Se as pessoas perdem ou ganham dinheiro, tanto faz, porque no final das contas ali é o mesmo cenário. E aí, baseado nisso, baseado nessa recomendação, que não é recomendação, simplesmente o influencer fala, não é uma recomendação e fica isento. O especialista de investimentos
Não pode simplesmente falar para o cliente, ó, não é uma recomendação aqui, ó. Aloca dessa forma aqui, mas não é uma recomendação. Muito estranho, né? E aí eu vou te falar o que o especialista de investimentos é. O bom especialista de investimentos. Não é aquele que fica empurrando um monte de coisa errada para o cliente, que não tem ali uma habilidade de diversificar a carteira do cliente, de entender ali o momento do cliente. Eu não estou falando desse profissional que empurra produto, que olha para a comissão. Não, eu estou falando o especialista de investimentos que está com o cliente no longo prazo, que vai fazer o planejamento financeiro do cliente, que vai cuidar das finanças, como se fosse quem? Um médico das finanças do cliente. O médico ele cuida da saúde, o especialista de investimentos, esse planejador financeiro, vamos dizer assim, alguém que traz além do investimentos, ele vai olhar para a saúde financeira do cliente. E ao olhar para a saúde financeira do cliente, tem várias opções, tem vários perfis, tem o perfil conservador, o moderado, arrojado, cada um num momento de vida diferente. Ele vai olhar e vai tomar uma decisão baseada no cenário desse cliente. E aí tem a outra baboseira, porque muita gente escuta esse negócio, você tem a pele em risco, onde você aplica para eu aplicar também? Chega no médico e pergunta, olha, ô médico, você tá me receitando esse remédio aqui, mas você toma esse remédio? O médico vai rir da sua cara. Fala, cara, por que eu vou tomar o remédio que eu tô te oferecendo aqui se eu não tenho essa dor? Eu tô te receitando aqui um remédio, sei lá, para uma doença X, só que eu nunca tive essa doença. Você quer que eu tome também isso? É a mesma coisa com o especialista de investimentos. Ele vai olhar para a dor do cliente, para a dor da pessoa que está do outro lado, que é mais o cliente, é uma pessoa ali, é uma vida ali, que tem desafios, que tem um momento diferente. Isso que o especialista vai olhar. Então, quando eu falo do tal do skin the game, a pele em risco, é bonito, é legal, só que se uma pessoa vai copiar a sua carteira, vai copiar a carteira de influencer, não vai saber o que fazer depois, que muda o cenário, muda o momento de vida dela, ela não vai saber o que fazer depois, só que ela não tem aonde recorrer. Não tem vai denunciar para a CVM, vai denunciar para a Ambima, falando, ó, o influencer ali falou. Não, o influencer colocou lá, não era uma recomendação, por que você seguiu? Então, tomem muito cuidado com isso. É legal, eles fazem muito bem? Claro, eles fazem muito mais bem do que mal, tá? Não é nenhuma crítica aos influencers, porque eles trouxeram muito conteúdo bacana, muita coisa boa. Só essa questão de skin the game, pele em risco, que muitas vezes eles julgam os especialistas do mercado, falando da comissão de especialista, falando que não está preparado, falando mal do cara que está no banco, da corretora, que muitas vezes é um especialista preparado. Tem muito profissional ruim em corretora e banco? Claro que tem, assim como em todas as profissões. Tem profissional que era só para comissão? Claro que tem. Tem profissional ruim? Tem. Mas todos estão certificados, sabia? E aí, se esse profissional ruim ele fizer qualquer coisa, você pode, além de ir na instituição dele, reclamar, você pode ir nos órgãos. Você pode ir na CVM, você pode ajudar a fazer uma denúncia para esse profissional e ele perder a licença. Isso é uma pele em risco, você está ali frente a frente com o cliente. Aliás, eu vou trazer esse termo aqui, nenhum é pele em risco. Nem o que o influencer fala e nem essa do especialista, porque ele vai recomendar ali para o cliente, se o cliente perder, ele não perde. Talvez perde um bônus, qualquer outra coisa, mas ele não perde. Então também não tem a pele em risco. Só que para um bom especialista, aquele que se preocupa com o cliente, ele não pode até não perder dinheiro agora no curto prazo, no longo prazo vai perder. E mais do que isso, aqui ó, ele vai ficar sem dormir, ele vai ficar chateado, bom especialista. Fala, caramba, meu cliente ali eu recomendei, tá caindo, não para de cair, tô falando com ele, mas isso aqui me carrega, tá pesado para mim. Isso é pior, aqui ó, a mente consciente é pior do que perder dinheiro, na minha concepção e nos especialistas de investimentos que eu treino, tá bom? Então, a partir de hoje, se você achou que isso fez sentido para você, para de ficar copiando carteira de influencer. Você pode olhar, você pode entender um pouco a dinâmica dele, mas não copia, porque você não vai saber o que fazer depois. E pegue, se você quer de fato ter ali os seus investimentos olhado por um profissional, vá atrás de um especialista de investimentos, pergunta qual a certificação dele, pergunta qual a experiência dele, conversa com ele, vê se ele entende de mercado, pergunta se acompanha ali os gestores, qual o gestor que você acompanha, se assina algum relatório de research.
aprofunda, conhece para ver a pessoa que vai ajudar a cuidar dos seus investimentos. Isso é muito mais importante do que ficar acompanhando o youtuber. Um bom especialista de investimentos, ele ajuda a arrumar a vida de um cliente, ele ajuda a cuidar do patrimônio. E cuidar do patrimônio não é só rentabilidade. Você acha que vamos pegar aqui um perfil Neymar, que ganha muito dinheiro, alguém que é lá private, sabe que ele está preocupado em rentabilizar mais a carteira? Não, ele está preocupado mais em proteger a carteira dele. Então um profissional, um planejador financeiro, ele, caramba, como que eu blindo esse patrimônio aqui? Como que ele paga menos impostos dentro da lei? Como que eu penso numa sucessão aqui, pensando no filho, para pagar menos impostos, para poder ser mais rápido? Como que eu cuido aqui de uma reserva pós-aposentadoria? É uma outra pegada. Então, um especialista de investimentos vai muito além do que ficar olhando ganho 1% ao mês, 2% ao mês, aliás, porque isso não existe. 3%, 4% ao mês, isso aí a gente sabe que é pirâmide financeira. Então, confie no especialista de investimentos, pergunte a certificação dele e mais que isso, você acredita nesse tipo de vídeo? Faz o seguinte, compartilha com todo mundo. Compartilha no seu grupo de WhatsApp, compartilha aqui no YouTube, compartilha no Instagram, compartilha em todo lugar, porque eu quero ajudar a mudar essa percepção do especialista de investimentos de fato, o certificado, o cara que sabe de mercado. Com ele não tem essa questão de pele em risco, cada perfil é um perfil diferente, eu tenho que respeitar o seu momento de vida. Então, se você acredita nisso, compartilha porque é muito importante para todos que trabalham como especialista de investimentos e estão lá na frente do cliente, conversando com ele, sentindo o momento do cliente e se esse cliente passar por um aperto, é esse especialista que ele vai recorrer. Então, é muito importante que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas. Falei que seria polêmico, né? Então, se você curte esse tipo de vídeo, coloque nos comentários qual é a sua opinião, se você não concorda, se fala, Fábio, você está falando uma baboseira, eu acho que tem pele em risco, tem que mostrar a carteira e quem seguir a carteira é que se ferre, ele colocou lá que não era uma recomendação. Não, Fábio, você está certo, tem que parar com isso. Esse negócio de não é recomendação, é claro que está influenciando e está recomendando, né? O cliente ele vai se inspirar num profissional, ele vai se inspirar em quem está fazendo esse vídeo e vai copiar a carteira, mesmo falando para não copiar, isso é normal, isso é do ser humano. Então, pessoal, coloque aqui sua opinião e vamos juntos construir aqui um país melhor em investimentos para todos os clientes, porque ninguém aguenta mais especialista de investimentos ruim, bancário ruim, que empurra produto. Esse tipo de profissional a gente não quer. Eu não estou falando desses profissionais. Vou deixar bem claro aqui pela última vez. Não estou falando do bancário que empurra produto, do especialista que olha a comissão. Estou olhando para o especialista de investimentos de fato, que quer crescer com você, que quer cuidar de fato do seu patrimônio. Esse sim merece um grande respeito e não virar chacota de muitos influencers. Tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau!